Então, família, a segunda parte da reunião aí, vamos iniciar, para concluir aí o nosso raciocínio. A gente pode criar várias situações de risco, né? Eu vou deixar para que vocês como exercício aí, tá? Todos aí que copiaram, vai criar uma situação de risco, certo? Presta atenção, o exercício é esse. Crie uma situação de risco e faça uma resposta de enfrentamento onde a autoeficácia vai ser aumentada e a probabilidade de recaída vai ser diminuída, ou seja, a resolução do problema, ok? E no mesmo exercício, você vai criar a situação de risco, nenhuma resposta de enfrentamento, ou seja, vai agir em cima da personalidade e vai criar todo o resultado. Cria uma situação de risco e faça uma resposta de enfrentamento onde a autoeficácia, ou seja, você vai conseguir solucionar solucionar o problema de uma maneira em cima de princípios, ok? E depois você vai criar uma situação, pode ser a mesma até, onde você não vai conseguir solucionar, ou seja, você vai agir como você sempre agiu. Conseguiram compreender? Não. Fazer uma coisa negativa e depois uma coisa positiva. Exatamente. Dentro do mesmo exercício. Por exemplo, companheiro, nós usamos a situação da discussão em família, certo? certo. Você lembra todo o processo? Sim. Ok. Mais ou menos aqui que a gente estava partilhando ali, Exatamente. Exatamente. um lado positivo e um lado negativo. Exatamente. Beleza. Entendeu? Exatamente. Tá? A gente vai, na próxima reunião, a gente vai deixar o segundo período para a gente partilhar esse exercício. Então pode ser amanhã ou depois de amanhã. Tá? Eu não sei como vai estar o cronograma de menor, não sei se eu vou estar indo para lá, como hoje eu fui, eu não sei se eu vou ficar para cá, eu não sei o que está acontecendo. de avaliação aqui. Ou amanhã é dia de avaliação? Então não, na parte da manhã. Tá. Mas tem a sexta também. Essas E a informações sexta também. Enfim, mas tá tudo na mão do poder superior de que rege as nossas vidas aí, o nosso caminho, né? O mais será revelado. O mais será revelado. Vamos lá com esse jargão. Ô Gustavo, aí eu coloco aqui situação de risco e a situação de risco Você vai criar uma história pra mim. Situação de risco negativa. Você vai criar uma história pra mim. A situação de risco é a mesma. Mas uma tu vai agir positivamente nela e a outra agir negativamente. Exatamente. O seu normal. O que você faria normalmente? Exatamente. Depois você vai criar uma situação que você modificaria a situação do seu normal. Exatamente. Pode- Você criaria. Pode falar uma situação que está acontecendo? Depois vocês partilham sobre isso. Deixa Olha, eu concluir aqui, coloquei senão a gente assim, vai gerar um conflito. criar uma situação de risco. Primeiro, uma resposta de enfrentamento. 2, nenhuma resposta de enfrentamento. É exatamente isso. Tá? Por quê? O modelo cognitivo comportamental do processo de recaída, como funciona? Eu vou passar para vocês a conceituação cognitiva. Né? Ela é basicamente o seguinte: situação, pensamento automático e resposta comportamental. É basicamente isso que rege a nossa vida, família. Né? É a situação que ocorre, o pensamento automático proveniente de uma crença que eu tenho, seja ela limitante ou disfuncional ou funcional, né? Mas nós em recuperação normalmente é limitante e disfuncional, tá? E o comportamento que eu tenho aquilo. Por exemplo, tive vários relacionamentos e nenhum deu certo, arrumo um novo relacionamento. Tenho uma crença limitante de que eu não dou certo com um relacionamento. Qual comportamento eu vou ter? Vou me afastar da pessoa. Não vou acreditar que dá certo o relacionamento. Né? Então, nós estamos em evolução, amados. E nós precisamos entender os nossos mecanismos de defesa. E principalmente os nossos gatilhos. O básico da TCC é isso. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Situação, pensamento automático, crença e ação. Reformulando.
situação, crença limitante que gera pensamento automático, comportamento. E isso para as mínimas coisas. Para as mínimas coisas do nosso dia a dia. E não há nenhum lugar melhor que aqui no centro de treinamento. Não há. Porque aqui, tudo o que acontece aqui, vai acontecer lá fora. Pode ter certeza. E detalhe, lá fora, com o nosso vínculo social, com o nosso ciclo social, é muito mais potente. Por quê? Já há um vínculo. Já há uma história. Então, aqui você consegue ter uma aceitação maior com um companheiro de quarto. Mas lá fora a sua aceitação vai ser totalmente reduzida com a sua esposa ou com o seu ente querido. Ou com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu gato, ou com o seu cachorro. Aqui você passa a mão no gatinho. Lá fora você vai meter o pé no gato. O que tá fazendo na minha cama? Né, Léo? Sabe? Então assim, aqui dentro é o melhor lugar pra gente praticar isso. Treinar isso. Né? Treinar isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do processo de recaída do modelo cognitivo comportamental? Sobre a conceituação, o que é a resposta de enfrentamento. Ficou bem claro. Ficou bem claro? Maravilha. Maravilha, maravilha. Sabe, desculpa, não tá no começo da avaliação. Certo, Reunião. certo. Qual que é o conceito de resposta? De enfrentamento? Qual é O conceito. Qual é o conceito? O conceito, resposta de enfrentamento. Por exemplo, posso usar o medo? Pode. Perfeito. O medo. O medo, ele vai te gerar pensamentos automáticos. Primeiro você vai descobrir quais são esses pensamentos. Quais e o que eles geram em você. Vai gerar um desconforto, uma reação fisiológica, tremedeira, enfim. Você vai começar a enxergar outros pensamentos, não trocar pensamentos, não fugir daquele pensamento, porque se você fugir daquele pensamento, ele vai voltar e ele volta com mais intensidade. Você vai convencer a sua mente, você vai confrontar a sua mente, aquele pensamento negativo, até que aquele novo pensamento se enraize em você. E assim, detalhe, todo pensamento automático de uma crença limitante, muitas das vezes, você carrega ele durante muito tempo. Eu falo isso de experiência própria. Eu tenho algumas crenças limitantes sobre mim mesmo, que até hoje, depois de 5 anos, né, de inteligência emocional e de narcóticos anônimos mais 5, eu luto contra elas. Ou seja, eu estou chegando à conclusão, não sei. Há estudos que dizem que ele some, há estudos que dizem que ele diminui, mas que ele sempre fica lá. Eu ainda passo por isso, então eu acredito que ele sempre vai ficar. Posso estar alimentando isso sim, né? Mas hoje eu tenho respeito por essa crença limitante. E consigo identificar ela. Bacana. Consigo identificar. Por quê? Porque o autoconhecimento ele traz isso. A autopercepção ele traz isso. Hoje eu sabendo como eu ajo, eu consigo entender como o meu corpo funciona. E tem a possibilidade de reconstruir isso. Porque se um dia eu aprendi um movimento, eu posso reformular esse movimento. Ou seja, reconstruir esse comportamento. Reprogramar esse comportamento. Mas para isso eu preciso saber como ele funciona. Um sistema, por exemplo, de computador, ele tem todas as suas diretrizes. Ele tem todas ali as suas funções ali. Toda a ordem. Né? Assim somos nós. A nossa raiva tem todo o sistema. Vários fatores. O né? nosso medo tem vários sistemas. A nossa angústia, aflição, ansiedade tem um sistema. Nós temos que identificar como esse sistema funciona. E o sistema engloba pensamento, reação fisiológica, ou seja, o que o meu corpo faz, o que o meu corpo sente. Por exemplo, quando eu estou ansioso, dá ataque cardíaco, começa a tremer. Sudorese. Respiração. Pensamentos acelerados. Então, eu sei como funciona o sistema de ansiedade. E existem ferramentas, técnicas diafragmáticas,
Respira. meditação, Esse é o motivo, um momentinho ali seu, sentadinho, um contato consciente com Deus. E com o tempo, essa prática gera um hábito. E com o tempo, a ansiedade ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você não deixará de ser ansioso, mas obterá êxito em momentos de crise de ansiedade. E o comportamento muitas vezes fica até automático, né? Muitas vezes Exatamente. hoje você tem que pensar, fica com raiva, não, deixa eu respirar. Depois de tanto você fazer, você automaticamente não vai nem pensar, você já vai fazer, já vai Existe uma respirar. técnica, existem algumas técnicas. Existe o DCD, que é o do Vide, Critique e Determine. Existe o NASA, que é nomeie, aceite, saia e haja. Existem técnicas para confrontamento, de enfrentamento, Bacana. de cognitivo. Eu vou passar todas elas para vocês, tá? Para que vocês possam começar a confrontar o que realmente tem que ser confrontado. Né? Não adianta, adianta, vai, eu não quero ser contra um sistema de 1896 para cá, de que eu tenho que ficar pensando, evitando lugares, coisas e pessoas e tal. Né? Eu tenho que focar no que realmente importa, de que sou eu, a forma que eu fui criado emocionalmente, o contexto social em que eu fui engessado, as crenças que colocaram em mim, os sonhos que colocaram em mim, que muitas das vezes eu fui aprender que nem esse sonho eu sabia que eu tinha. Então hoje a minha responsabilidade é me formar. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sonho? Quem eu quero ser? Que homem eu quero ser? Mas para tudo isso, eu tenho que conhecer o meu manual. Tudo isso eu tenho que conhecer o meu manual. Essa técnica, você pode ver que é o quê? É o uso de substância. Nós transformamos ela juntos aqui hoje em questão de comportamento. Olha para você ver em questão de uso de substância. Situação de risco. Vou num bar comprar uma Coca-Cola. Ou vou na padaria comprar uma Coca-Cola. O negócio é tão louco que do lado da lata de Coca-Cola, qual que vem a lata? Hã? Cerveja. Logo a de Nossa. Brahma que é vermelhinha igual. Nossa! Aí, confundi. E qual que tá mais gelado? Proibida. A cerveja. E qual que tá mais gelado? Na escola. A situação de risco é essa. Fui lá na padaria comprar uma Coca-Cola de lata. Vi a Brahma. E a memória vem. Vem a memória. Oh, ele Vem a precisa- memória. Vem a memória. Aqui já é a memória. Certo? Já vem a memória. Aí a gente não tem nenhuma resposta de enfrentamento. Você vai lá e fala assim: nossa, olha, tá até descendo o suor. Não, Você já lembra, vem verão. a memória é tão louca que antes de você pegar, você já escutou o barulho do... Vai pra você ver. A alta eficácia diminuída. Naquele primeiro dia você foi e pegou a coca realmente. Você acabou de sair da unidade. Mas Mas ali, ó, você não fez uma resposta de enfrentamento. A alta eficácia diminuída. Você já levou aquela lembrança para casa. tipo uma reservinha. A reservinha. Expectativa de resultado positivo para efeitos iniciais de substância. Ou seja, houve uma crença básica da substância. Aquele simples pensar, olha, tá até descendo o suorzinho de gelado, ela já ativa um potencial dopaminérgico em você. Do prazer. Sem mesmo ter usado a memória. Porque a sua memória, ela registrou que aquilo dá prazer. Olha para você ver o poder da mente. Olha para você ver. Aí, Leonardo, o que acontece? Você vai ter uma discussão em casa. Ou tá aquele dia quente, Peruíbe, A praia. praia, pranchão. Cheio de A gente. brisa do Lembra da mar. foto que você tirou de pranchão? Lembro. Prédio redondo. Prédio redondo. Tá. O prédio Ah, redondo. nossa, você lembra lá em cima? Nossa, Ai, caraca. Então vamos lá. Expectativa de resultado positivo para efeitos iniciais de substância. Ou seja, efeitos iniciais. O prazer inicial da substância. O seu cérebro ele não vai falar assim, ó. Vai lá, bebe lá e depois volta lá pra unidade. Ou pensar na ressaca.
E lembrando que o álcool ele é desinibidor, ou seja, ele é depressor, ele te coloca num estado de demência. Você não consegue ter uma percepção, você não consegue ter uma noção, porque ele age no córtex pré-frontal. Exatamente, ele tira a sua capacidade de limitar as coisas, de limitar decisões. Por isso que você vê um abacaxi achando que é laranja, se é que me entende. Na balada. Identifica. Alguém identifica aí? Ninguém identifica. Essa eu não cheguei a tomar então. Ah, é? Você nunca viu? Essa resposta de enfrentamento é tipo uma resposta de, por exemplo, isso eu não, porque nem se deu o exemplo aí da cerveja. Pera aí, a gente está aqui no uso da substância, depois da resposta de enfrentamento é em cima. Ah, tá. É pra não usar. Vamos por fases aqui. Aqui a gente está a caminho do uso. Tá, depois Certo? eu falo então. Agora fala pra mim, confessa pra mim. Na balada você já confundiu o abacaxi com um saco de laranja. Não, nunca. Não confundi, Você nunca deixou de olhar o vovó. Você nunca deixou de olhar o vovó. Fui ciente. Eu sabia do risco, mas. A música alta não deixava ouvir o tom, Não, porque o tom da você falou voz. dessa parada da cerveja, eu ia falar outra coisa, cara. Você falou da parada da cerveja. Tudo bem? Agora é minha vez. Já tá aqui mesmo? Essa bichona. É que você falou da parada da cerveja. Olha mudando de assunto. Aí eu lembrei do dia da visita. Porque é o seguinte, a gente foi pra visita, na volta eu parei no mercado pra pegar umas coisas. Na hora que eu fui pegar a Coca-Cola, tava lá o freezer da Coca-Cola e o freezer da cerveja. Aí tipo, na hora eu olhei pra cerveja assim, não tinha como não olhar. Óbvio. Eu olhei pra cerveja, só que eu lembrei, não posso. Eu tinha acabado de falar aquilo pro meu patrão. Aí tipo, eu acho que isso é uma memória de enfrentamento ou não? Com certeza, eu não posso com certeza, mas naquele momento do não O que posso... te gerou? Não posso. O que te gerou? Ah lá, ó. O que te gerou? O que te gerou no pensamento? Tá internado. Então, Você ficar entendeu? internado, ficar longe da minha família, da minha doença. Isso aí, ó. Isso é uma resposta de enfrentamento. Mas inconscientemente, sem ele perceber... Gerou lembranças. Olha que loucura, Por isso que você falou, não posso. Tá É vendo? isso, não é isso? Por Você isso confrontou que nós seu temos pensamento, que ter irmão. uma doença. E era um freezer isso que eu. mesmo que eu Olha pra você ver acredito, como que é o bagulho. Era um É isso que eu freezer que. acredito. Era um freezer que eu era acostumado a todo sábado e domingo em várias latinhas, cara. Agora, Deu vamos uma lá memória agora. do caralho. Vamos focar aqui agora pra gente terminar essa parte aqui, ó. Uso inicial da substância. Aí você foi lá pra balada, confundiu o abacaxi com a laranja e pau. Gabriel? Literalmente. E pau, literalmente. Aí ali já abre, já abre a compulsão, já abre a obsessão, você já não tem senso de limite, efeito violação de abstinência, né? É conflito de dissonância e autoatribuição, culpa, percepção e perda do controle. Ou seja, volta toda aquela lembrança, putz, eu não acredito que eu peguei no saco de laranja. Tem até o bagaço. Caraca, me deu certo. Varavelo, hein? É? Que varavelo, hein? Alguém identifica? Gabriel! Ah, o Gabriel! Alguém, meu irmão. Foca, cara! Mas aí, vamos lá. Aí o que acontece? Você se culpa, a percepção de perda de controle, vamos dizer assim, aí entra uma crença facilitadora. Aí no próximo fim de semana, putz, já tomei uma e consegui ficar uma semana sem usar, vou tomar hoje de novo. Aí você vai ver, toma 3, 4, aí vai aumentando. Aí entra a questão da elasticidade. Comigo foi assim, eu neurológica. começava com uma latinha, duas, no final das contas era uma garrafa de Desculpa, whisky. qual que é o nome? Neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Plasticidade. O neurônio é como se fosse um elástico. Por isso que é aquele efeito que você começa com uma, depois com 2, 3, quando vê, uma é pouco e 1000 é muito. Eu acho rapidinho aqui para não atrapalhar a sua reunião, igual mesmo na expectativa de resultado positivo. Por exemplo, você discutiu, teve uma discussão. Você tem aquela falsa ilusão, não, vou tomar uma para relaxar. Essa é a crença facilitadora. É exatamente isso, essa é a crença facilitadora. É assim que acontece. O meu pai, toda vez que ele vai pra uma refeição fora de casa, ele pede uma garrafa de vinho, uma garrafa de bebida, alguma coisa. Tem alguma ligação de alguma coisa ou não? Pode ser um hábito, Se alimentar. pode ser um ligar. hábito, né?
Às vezes ele se educou dessa forma. Né? Tem todo um contexto, não é certeza, depende da história de vida dele, do contexto de vida dele. Eu tinha que comer também, eu comia e tomava uma cerveja. Se não fosse assim, eu não comia. Então, nunca consegui É um fazer hábito, isso, é um hábito, é um hábito. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai na situação de risco do companheiro de ter abrido lá e pensado não posso. Né? Automaticamente ele teve uma resposta de enfrentamento, não posso. Ele se colocou no seu estado hoje. Eu não posso. Ele colocou os motivos pelo qual ele não pode. Cognitivamente, pensando naquilo, reforçando aquilo, jogando água em sua raiz. Sempre reforçando aonde ele quer chegar, o que ele pode fazer se não usar, o que, desculpa, o que ele pode fazer se ele usar. Né? Tudo isso é uma resposta de enfrentamento. A autoeficácia, toda vez que você rejeita aquilo, ela vai aumentando a sua capacidade. Porque, opa, peraí, aquele dia eu não precisei, por que eu vou precisar hoje? Verdade. Oi. Sabe uma coisa que é difícil controlar nesse meio termo do não posso? É a euforia que gera. A euforia, mas isso aí, a partir do momento que você A euforia entende... te faz descontrolar um pouco. Mas a partir do momento que você entende que é algo cerebral, biológico, você ainda tira um sarro pro seu cérebro, fala assim, cérebro, você tá querendo me enganar, né? Seu pilantra! É, exatamente. É a falta de questionamento Tá do querendo, pensamento. exatamente, tá querendo me enganar, né? Não, mas aí você refletiu e colocou uma euforia positiva. Então, Que você confrontou. exatamente. Eu coloquei, cérebro, tá querendo me enganar, né? Tá querendo me levar para debaixo da ponte, né? Aí vem toda aquela memória, tudo que você passou, tudo que você não pode perder. E o bagulho vai lá mesmo, né? E vai, brother, vai. Vai forte, A gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a vontade vem, a gente não pensa nas consequências, a gente pensa no prazer. O cérebro, ele pensa no prazer que a substância traz. Ele nunca vai pensar na consequência. O seu consciente pensa na consequência, mas o inconsciente, o biológico, a memória, o prazer é só no prazer. Oi. Jonathan adicto no coração. Vocês tudo vão sair no YouTube, hein? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso daí. O quê? De não ter nenhuma resposta de enfrentamento e recair. Olha pra você ver. Aconteceu comigo também. O que aconteceu foi assim. 7 vezes. Quando eu saí, eu vou falar essa última. Quando eu saí e a resposta, a situação disso foi meu pai doente. Certo. Aí eu, em vez de catar ele e, tipo, aceitar a situação, ter o enfrentamento, aceitar tal, não, eu fiquei na dor. Certo. E alimentou a dor de tal maneira que eu fui e acabei voltando. Precisava desviar. Foi, aí Exato. voltei ao uso. Exatamente. Porque a dor gera uma memória. Foi uma coisa automática. Exatamente isso. Automática. Exatamente isso. Então é tudo cerebral, família. Entendam isso. O nosso cérebro, a nossa CPU, o nosso cérebro, ele vai nos controlar ou nós lutaremos contra ele. Vai chegar um estado que a gente vai ter o domínio próprio, sim. A gente vai conseguir dizer não e não. Mas é difícil chegar a esse ponto. Para chegar a esse ponto, tem que ter prática, tem que ter determinação, tem que ter honestidade. Oi. Ah, não, desculpa, pode começar assim. Tem que ter honestidade, tem que ter foco, tem que ter propósito, tem que ter meta. Você tem que construir metas no seu dia a dia. Uma simples meta, eu não vou ficar nervoso das 10 ao meio-dia. E você cumprir, você faz uma reestruturação mental depois, você vai para refletir e fala assim, pô, eu consegui, parabéns, Gustavo. É tudo isso, é falar com você e se fortalecer, amor próprio. Amor próprio. E é assim que funciona. Só que não é resultado imediato. Por isso que a gente começa e para, é igual fazer dieta. A gente começa uma semana, na outra semana a gente já para. Porque a gente não vê resultado. A gente quer o resultado na hora. E não é na hora. Demanda tempo. Demanda tempo. Pode perguntar. Fala, Marco. Sabe uma coisa que é difícil, cara, de encontrar? Porque o cérebro é uma palavra. O cérebro é filha da puta, cara, com a gente também. Pra nós que somos dependentes químicos, somos adictos, né? Cara, você falou um palavrão no YouTube.
Puta, jura? É. Foi mal. Tamo junto. O que acontece? A gente tenta confrontar, igual, contar a do Rafa ali da cerveja. Minha cerveja eu não gosto. Certo. Só que a gente já lembra daquele barulho do... É. Você já lembra de uma situação que foi gostosa. Você consegue chegar naquela... Você não tá, mas você consegue distinguir a situação gostosa. Claro. Mesmo você não tendo a substância, o cérebro dá um jeito de proporcionar aquele prazer que você teve momentâneo, É cara. lógico. E isso é uma coisa muito difícil de confrontar o cérebro. Exatamente. É a sensação que ele proporciona a você, mesmo você não tendo a substância de preferência, ele consegue, de uma certa forma, produzir aquilo, mesmo que seja ficticiamente, né? E é fictício a nossa lembrança. Certo. E dá aquela sensação gostosa. Por isso que é uma luta pro resto da sua vida, porque aqui está escrito, ó, probabilidade diminuída de recaída. Ou seja, é uma probabilidade, não é certeza. Sim. Ela vai se tornar certeza todos os dias que você dizer não. Mas é a única resposta de enfrentamento, primeiro, é não pegar. E segundo, é colocar o que realmente importa na sua vida hoje. É colocar o que realmente importa na sua vida hoje. Gustavo, rapidinho, você falou de negócio de metas e tudo mais, né? Eu lembrei aqui que eu fiz umas anotações. Posso falar rapidinho? É muita coisa? Não, é rápido. Aí eu anotei, tipo, saber definir metas, claras, objetivas e concisas. Visualizar metas. Aí eu peguei e anotei as minhas metas, né? Tal, que não vou falar. Né? Aí eu anotei também, não acreditar que não sou merecedor de algo. Que é a crença do não merecimento. A vida é próspera e abundante. Palavras geram ações, geram fatos e acontecimentos. Celebrar cada conquista, celebração é a expressão máxima da gratidão. Celebrar de forma profunda e prolongada é a maneira mais rápida de eliminar a crença inconsciente do não merecimento. Tem a ver com isso ou tá tudo errado? Ah, cara,